noite. Jogam hoje, a encerrar a jornada 11, dois históricos com tradição no futebol português. Académica e Belenenses fecham as portas à 11ª jornada do campeonato principal do futebol português. O conjunto de Coimbra e também a equipa do Restelo vêm de duas vitórias. O Belenenses triunfou diante do Moreirense por 3-0. 1-0, pondo ambos ponto final numa série de jogos maus e reabilitando as respectivas equipas no campeonato. Daí que o duelo de hoje seja importante para ambos, no sentido de conseguirem a segunda vitória consecutiva, o que significa, enfim, alguma estabilidade para uns e para outros. No caso, a Académica pode projetar-se em função de uma vitória para a frente do Estoril e fica a um ponto de Rio Ave e também do União de Leiria e do próprio Belenenses. Em caso de triunfo, o Belenenses não sai do sítio, mas distancia-se de Rio Ave, de União de Leiria e fica a um ponto do Sporting. É um pouco nesta perspectiva, Vítor Manuel, que vão estar em campo hoje aqui Académica e Belenenses, no sentido de conseguirem uma segunda vitória consecutiva que confere alguma estabilidade. Boa noite, Rui, é verdade. Concordo inteiramente contigo. De facto, são duas equipes que ainda não tiveram essa possibilidade de ganhar dois jogos consecutivos. A Académica vem de uma vitória importantíssima fora de casa, que lhe conferiu a primeira vitória, os primeiros 3 pontos fora de casa, e o Belenenses, que tem sido uma equipe com veia goleadora fundamentalmente em casa e fora também. É uma equipe também que faz muitos gols. E só conseguiu ainda 2 empates fora de casa. Portanto, essa possibilidade que tem o Belenenses hoje de uma possível vitória em Coimbra, aproximar-se dos lugares europeus. Se não conseguir, também não vai ficar com vida difícil, porque as outras equipes ainda têm alguns pontos de atraso em relação ao Belenenses, e a Académica tem essa possibilidade de poder ganhar hoje, de se libertar um pouco dos lugares do fundo da tabela, que é também muito importante para a Associação Académica de Coimbra. Estamos a ver o 11 da Académica, tem uma alteração em relação à equipa que jogou diante do Estoril. É saída de Nuno Luiz, ele está castigado, impedido, portanto, de realizar o desafio de hoje. Entra Nuno Piloto para o lado direito da defesa da Académica. No resto, a equipa mantém-se. Espreitamos as opções de Carlos Carvalhal. No 11 do Belenenses sai Ruben Amorim para a entrada de Marco Paulo, e na frente Anchoé está castigado, não pode jogar. Vai ser titular Rodolfo Lima, que terá a companhia de Juninho Petrolina mais à frente, Neca nas costas de ambos. Académica, Belenenses, ao som do fado de Coimbra. Daqui a pouco vai jogar-se em direto e em exclusivo na Sport TV. Regressamos agora em definitivo ao novo Calhabé, ao novo Estádio Municipal de Coimbra, para o jogo entre a Académica e também o Belenenses. Estamos a ver Bruno Paixão, ele vai dirigir este jogo, o árbitro de Setúbal, tem 30 anos de idade. A ele cabe dirigir o jogo de encerramento da jornada número 11 do campeonato. Anderson de um lado, do outro lado Freddy. Os capitães das equipas estiveram juntamente com o árbitro a escolher campo de ataque e posse de bola. Daqui a pouco vai começar a rolar a bola então no novo Municipal de Coimbra. O treinador da Académica, para além do regresso do Tixia, mantém o José Castro ao lado de José António no centro da defesa. Basicamente não muda, a única opção que faz é forçada, é a saída de Nuno Luiz. É verdade, Rui, mantém a mesma estrutura, o mesmo desenho tático, um 4-4-2 em Losango. No vértice inferior jogará a Vasco Faísca, saiu da sua posição natural de central, que já tinha jogado no Estoril assim, e vai introduzir só Nuno Piloto. É um jovem da formação, como Zé Castro, uma prova de confiança na continuidade de Zé Castro. O miúdo tem feito uma excelente passagem, fundamentalmente nas camadas jovens e nas seleções nacionais de sub-19, sub-20 e sub-21, e vai ter a oportunidade de cimentar uma posição na equipe principal. E o Nuno Piloto é uma adaptação de um jogador que joga normalmente na linha média, que vai com certeza fazer aquele lugar. E bem, no processo defensivo, vamos ver como é que ele irá fechar, se fecha. É a grande questão que se põe no jogo, é que ele é um jogador de grande dinâmica, grande capacidade física, e é um jogador estruturalmente muito bem formado. Aí está, temos os primeiros instantes do jogo. José António com a bola, olha para José Castro, segue ele próprio pela zona central do relvado, agora entrega a Nuno Piloto, avança libertando-se de... Tenta a aceleração, é Luciano, tenta a aceleração à Académica, sai o remate para a defesa de Marco Aurélio. Agora vai Ricardo Fernandes, já tem a cobertura do primeiro jogador do Belenenses, sai cruzamento, outra vez Marco Aurélio. Agora o contra-ataque é Neca, tentar sair, consegue ganhar também o ressalto, aparece Freddy, depois a bola ressalta em Freddy, recupera Neca, faz o passo para Juninho Petrolina, pode soltar para Rodolfo Lima, dá o apoio de Zé Pedro nas costas, ainda Rodolfo Lima, tem perto de Zé Pedro, cobertura do Nuno Piloto.
Aguenta Rodolfo Lima, passo para o José Pedro. Recolhe, vem caminhando em direção a uma zona mais recuada no relevado. Cabral. Pelé. Rolando. Dário é o jogador da Académica que está mais próximo, ainda assim uma distância considerável de Rolando. Entregou a Amaral. É a recuperação da Académica. Mete o pé depois Amaral, tirando a bola para fora sobre Rafael Gaúcho. Ganhou a possibilidade de o Belenenses recuperar defensivamente em termos posicionais, mas ao mesmo tempo também acaba por ganhar um lançamento, entendendo que o árbitro que a bola bate no jogador da Académica antes de sair. Remesso feito, devolução de Freddy, enquanto revemos os sucessivos mergulhos de Marco Aurélio com um par de intervenções, de boas intervenções. É um bom começo, Rui, de abrir o jogo, muito bom. A Académica, uma boa atitude, uma atitude pressionante, duas boas defesas do Marco Aurélio e depois o Belenenses a responder imediatamente. O Belenenses hoje perde, não tem a sua unidade, o seu goleador nato, o homem que está à frente dos marcadores com Simão e com o Edson, mas ganha mais um homem criativo, que é de facto de Neca e Juninho. Juninho mais próximo, não tão próximo de Rodolfo Lima, mas meia direita, onde está a jogar, e o Neca aparecendo na aproximação dos dois. Portanto, o Neca é um jogador de criativo, um jogador de qualidade e de grande capacidade de meia distância. Portanto, o Belenenses perde alguma coisa sem Anchoé, mas ganha alguma coisa também com a entrada também de Neca. Agora é Luciano a fazer o cruzamento, corte de Marco Paulo, sai o Belenenses. Cabral, tentar fazer o passe para Neca. Há ali um desvio de José Castro, acaba por ser providencial, na justa medida em que desvia a trajetória da bola para perto da linha lateral. Portanto, quebra ali o fluxo que podia resultar daquela fuga de Neca. E há uma intenção, Rodolfo Lima, que atinge muitas vezes sobre a meia-direita, sobre o lado direito da defesa da Académica, com Juninho aberto também sobre a meia-direita, e depois a junção, Neca vai tentando aparecer no meio dos centrais, tentando surpreender, obrigar que os dois centrais oscilem um pouco e que Neca apareça ali numa zona morta, com entradas verticais, para tentar surpreender os dois centrais da Académica. A reposição a favor do Belenenses. É preciso Vasco Vista não o perder de vista também. Rodolfo Lima, a tentar a abertura para Juninho Petrolina, fechou o Freddy, tenta colocar em Dário, entra Amaral, parece Rolando, está a ser pressionado por Rafael Gaúcho, depois também Luciano a tapar a linha de passe para Pelé, passo longo, sobe José António, não chega, e depois José Castro fazer o corte para Freddy, levanta na perspectiva de colocar em Dário, deixou a bola fugir pelo lateral, ganha reposição a equipa do Restelo. No vértice superior do losango da Académica poderia ser Ricardo Fernandes, mas é Rafael Gaúcho que está a fazer essa função. Não quer dizer que de vez em quando eles não oscilem e não trocam um com o outro. São dois jogadores criativos e que têm também essa capacidade de jogarem um pouco soltos. Gostam de jogar soltos. Reposição, Amaral para Marco Paulo, outra vez para o lateral direito do Belenenses, tenta colocar em Neca, antecipação, num corte Vasco, faísca, assim o Belenenses a ganhar um lançamento. Amaral, para a reposição da bola em jogo, Anderson, vira para José Pedro, recebe, passa nas costas, Cabral, ainda José Pedro, tirou a bola, bate em Luciano, ação de Jonathan, mete o pé Anderson, recupera, Rodolfo Lima, José Pedro, sobre ele de Jonathan, ainda José Pedro, Cabral, ainda a marcação de Jonathan, de novo José Pedro, já tem Nuno Piloto sobre ele, arranca José Pedro, sai cruzamento primeiro, Rodolfo Lima tenta ganhar à frente do lance, Juninho Petrolina, recebeu, vai pontapé, excelente Pedro Roma. Agora é Ricardo Fernandes a afastar, recuperação de Rodolfo Lima, depois era para Marco Paulo, deixou fugir, Freddy, tenta colocar em Dário, baixa rolando, e a pontapé de baliza a favor do Belenenses. Há indicadores claros de que temos de ter um jogo muito interessante. É verdade, Rui, um jogo rápido, vivo, duas equipes com futebol positivo. Parece-me que sim, parece-me que as coisas começaram muito bem e esperamos que se mantenha até a final do jogo. Pontapé de baliza para o Belenenses, vai ser executado pelo guarda-redes Marco Aurélio, enquanto estamos a ter na imagem o grande plano de Pedro Roma do outro lado do campo. Marco Aurélio com duas boas defesas, Pedro Roma agora com uma boa defesa. Quer dizer que já tivemos 3 remates consistentes às balizas. Pontapé livre para a Académica. Por mão de Marco Paulo. Jonathan. Foi o passe para Gaúcho. Agora é Jonathan. Nuno Piloto. Vira para Ricardo Fernandes. Sobe Amaral, faz o corte. Marco Paulo. Tenta colocar outra vez em Amaral. Consegue. Juninho Petrolina.
Vai picar para a desmarcação de Rodolfo Lima. Corre Rodolfo Lima, ele tenta acompanhar a trajetória da bola e isso fez bem, só que não tem a velocidade que a bola levava. É outro jogador também muito possante, um jogador muito poderoso, em que os dois centrais da Académica têm que ter muito cuidado, muita atenção, porque ele é explosivo. Faz Faísca. Fazer o passe agora para o José Castro. A abertura para Nuno Piloto. Vai sobre ele Rodolfo Lima. Segura Nuno Piloto. Passe para o José Castro outra vez. José António. Freddy. Outra vez José António. José Castro. Vai sobre ele Rodolfo Lima. Levanta José Castro. Tenta ganhar agora Luciano. Afasta José Castro. Anderson. Gral. Juninho. A falta sobre Ricardo Fernandes. A falta é de Amaral. Ganha livre a equipa da Académica. Aí está. Mas há uma preocupação das duas equipes. Quando tentam se organizar, quando perdem a bola, têm a tendência normalmente a baixar todos os seus jogadores atrás da linha de bola. Portanto, há um certo receio de serem surpreendidas. Portanto, isto vai ser quem apanhar a possibilidade de ter um contrapé, um ataque rápido em contra-ataque, onde se vai desenhar com certeza, poderá surgir um gol. Em ataque organizado, não sei se vai ser fácil. Amaral. Fazer o passo para José Pedro. Corre, corte de Nuno Piloto. Anderson, José Pedro. Já tem sobre ele Nuno Piloto na marcação. Passa no apoio também Cabral. Vai sair pela linha de lado. É reposição a favor da Académica. Justamente Nuno Piloto para efetuar lançamento. Vai procurando uma boa solução para o passe. Faz Anderson. Ganha Vasco Faísca. Tenta jogar com Ricardo Fernandes. Ganha agora Rafael Gaúcho. Lança Luciano. Baixa Pelé. Faz o atraso para Marco Aurélio. Perigoso. Perigoso Marco Aurélio agora. Passe para Luciano. Foi de Rafael Gaúcho. Jogou um pouco na presunção. Marco Aurélio. Mas o Luciano pensava que estava offside e não solicitou porque pensava que estava adiantado em relação às defesas do Belenenses. O Rafael Gaúcho podia ter feito outra opção. Agora é Vasco Faísca a tentar lançar, mas a bola sai claramente entre Dário e Luciano. Não dá para um, também não dá para o outro. E a pontapé de baliza para o Belenenses. Já tomava nota João Carlos Pereira no banco da Académica. Agora está muito bem definido o losango das duas equipes, o 4-4-2. Quer uma, quer outra. Vasco Faísca. Luciano. Jonathan. Vita José Pedro. Um Piloto. Quer a marcação José Pedro. Dário. Luciano. Há 3 jogadores da Académica no interior da área do Belenenses. Corte Pelé, afasta Cabral. Neca. Sobre ele Nuno Piloto. Guardou bem a bola, Neca. Rodolfo Lima. Parece rápido José Castro. Consegue a recuperação. Sai o passe. Dentro da situação do jogo. Reagiu rápido. O ar Académica, o bloco defensivo do Belenenses é muito alto. Os 4 defesas são jogadores muito altos. Penso que terá que ser pelo chão. Juninho. Tenta fugir a Freddy. Joga com o Rodolfo Lima. Pode dar a Marco Paulo. Sai cruzamento. Era para Juninho Petrolina. Era o único jogador belenense que estava lá. Chega agora José Pedro. Nuno Piloto na marcação. Parece também Rodolfo Lima no interior da área. É José Pedro. Cruzamento largo demais para Rodolfo Lima. Missão de Ricardo Fernandes. Lá está, o problema das duas equipes não têm alas definidas. São duas equipes que jogam, os dois interiores jogam metidos, jogam dentro. E quando aparecem estes cruzamentos, é essa dificuldade. Quando se joga desta forma, os laterais não estão lá. E aparecem aqui zonas mortas do terreno. Quer de um lado, quer do outro. Cabral. José Pedro. Outra vez Cabral. Ganhou Jonathan. Sai a Académica. Vai atrás dele. Cabral. Ainda Jonathan. Só há um jogador da Académica à frente de Jonathan. É Dário. E é para lá que tenta mandar a bola. Corta Amaral. Recupera Dário. Passa no apoio à esquerda Ricardo Fernandes. Fica entregue ele próprio. Atira para fora. O Dário está numa fase de crescimento, porque ele vem de uma paragem muito grande de 7 meses. É o segundo jogo que joga como titular
não queiram que o Dário faça tudo. Agora o Dário é um jogador de eleição e é uma mais-valia para a Académica. Agora Neca. Fazer a abertura de flanco do jogo para José Pedro. Não cheguei a perceber muito bem se a ideia de José Pedro era rematar, se era cruzar. Eu penso que era para cruzar, isso foi mal. Amaral. E é lançamento para a Académica. Freddy. Pelé, Amaral. Agora Marco Paulo. Rolando. Acima-se Luciano. Cabral. Outra vez Cabral. Depois de trocar com o Rodolfo Lima. José Pedro. Rafael Gaúcho. Anderson. Juninho. De Juninho. Tentava colocar em Amaral. Afasta José António. Rafael Gaúcho. Agora Vasco Faísca. Jonathan. Luciano pede bola. Dário também. Jonathan hesita na altura do passe. Agora Ricardo Fernandes. Vira de primeiro. Tenta quebrar o movimento da defesa contrária e consegue Dário fazer o remate para a defesa do Marco Aurélio. Não estava ali na fronteira do Dário entre o offside e não offside. Por isso é que o Jonathan teve algum receio de meter logo a bola. Este está o remate de Dário. Nota sobretudo que é um jogador que quer acelerar o processo de estabilidade emocional e de confiança. Ele enfrenta o risco e mas ele é um jogador quer ter ele é um jogador de grande confiança. personalidade. Ele é um jogador que passa a expressão, ele não vai levar a mal, é um jogador selvagem no bom sentido. Ele não tem medo de assumir as coisas no bom sentido e no mau sentido. Por isso é que é um jogador diferente. Juninho, sai cruzamento sobre José Pedro e a pontapé de baliza para a equipa da Académica. É um jogador corajoso, Revemos aqui o cruzamento de Juninho Petrolina e o movimento interior de José Pedro. Apareceu na zona de finalização. Ele aí está. Pontapé de baliza que Pedro Roma se prepara para executar. Queria há pouco João Carlos Pereira os seus jogadores mais adiantados para alargarem essa frente de ataque, para se espalharem mais pelas linhas. Depois tentar desfixar. Que o Belenenses estenda mais a defesa do Belenenses, que ela alargue mais, está muito concentrada na zona central. E é preciso os laterais atacarem. O Freddy ainda não se soltou, mas sentido ali a presença de Juninho Petrolina. Agora é Luciano no remate e a pontapé, baliza para o Belenenses. Há essa intenção também. Juninho Petrolina fixa-se mais sobre a meia direita e obriga Freddy a ficar mais. Será Nuno Piloto a soltar-se mais, como tem feito ao longo deste ano. Prepara-se então o Marco Aurélio para marcar o pontapé de baliza a favor do Belenenses. Está quase fechado o primeiro quarto de hora do jogo. 0-0 no marcador. Tenta jogar Jonathan e ao tentar jogar faz falta sobre Neca. Ganha livre o Belenenses. Não sei se será neste primeiro quarto de hora a primeira falta. Talvez. Parece-me que é. Primeira interrupção do jogo. Cabral. É bom para o espetáculo. Pelé. Rolando. Vira para José Pedro. Cruzamento para o corte de Vasco Faísca. A bola bateu e fugiu. Permitiu recuperação. Linha alta ao Belenenses. Juninho Petrolina. Cabral. Pelé. Impreciso o passe. Freddy no corte. A ideia era servir Marco Paulo. Agora Vasco Faísca. Freddy de novo. Ricardo Fernandes. Toca por lá, tenta ir buscar pelo outro de Amaral. Boa dobra de Marco Paulo. Foi com o Rolando. Depois Marco Paulo, outra vez Rolando. Juninho. Do pé, Freddy fica a reclamar jogo perigoso do adversário. Juninho Petrolina. Passo para Luciano. Cobertura de Cabral. Nuno Piloto. Vasco Faísca. Vai, Vitor Neca. Vai sair o remate de Vasco Faísca. É pontapé de baliza para o Belenenses. Por alto e ao lado. Está as duas linhas do Belenenses. Os quatro defesas, os quatro homens do meio campo baixo são todos. Ficam duas linhas ali muito próximas. Não há muito espaço. Terá que ser chutar muitas vezes de fora da área. É importante fazer os jogadores chutar muitas vezes fora. Marco Aurélio para a marcação do pontapé de baliza. Só que Vasco Faísca não chega.
Devolve José Castro. O árbitro entende que há falta. Pedida provavelmente do Vasco Faísca sobre Neca. Portanto, manda marcar livre a favor da equipa do Belenenses. Afasta-se Anderson. Estamos a espreitar o José Carlos Pereira, treinador da Académica. Pelé para Rolando. Neca. Marco Paulo. Amaral. Anderson. Vira para Juninho Petrolina. Freddy nas costas, ainda Juninho. José Pedro. Arma o remate, agora é remate de Marco Paulo e é pontapé de baliza para a Académica. Os jogadores têm essa intenção, eles têm tentado estar, cada um lado quer do outro, não têm acertado muito com a baliza. Pedro Roma para marcar o pontapé de baliza. Ricardo Fernandes. Rolando no corte. De novo Ricardo Fernandes. Vasco Faísca. Muita Neca. Faz a abertura agora para Nuno Piloto. Zé António. Ricardo Fernandes. Freddy. Rafael Gaúcho. De novo Ricardo Fernandes. Outra vez Freddy. Sai cruzamento. Dário. Não entrou Rafael Gaúcho. Zé Pedro. Neca. Pelé. Anderson. Marco Paulo. Neca. E a pontapé de baliza. No último terço, as equipes têm mostrado alguma dificuldade. As equipes ficam depois bem organizadas, quer uma quando ataca e a outra defende, e vice-versa. Portanto, há os processos defensivos, as equipes sabem que não podem cometer erros. Fundamentalmente a Académica, porque está numa situação muito mais crítica do que o próprio Belenenses. Fica a reclamar falta de Pelé, concedida e é livre a favor da Académica. Rafael Gaúcho marca para Jonathan, vai armar o remate, primeiro puxa sobre Anderson, agora faz a abertura para Ricardo Fernandes. Em simulações, sai ao drible, mas não concretiza. Marco Paulo na marcação. Tem o apoio de Freddy. Ricardo Fernandes insiste, ganhou, canto, creio eu. Eu penso que quando o Ricardo estava na zona mais interior, estava mais metido dentro, o Freddy podia ter despegado mais cedo para fazer a situação 2 contra 1. E o Nuno Piloto já estava a fazer o movimento contrário, a fechar, para ficar os 3 defesas contra 2 avançados. Acho que o Freddy podia ter, ele teve algum receio em despegar. Mas isto são... Ele lá está, ter algum receio em correr algum risco. Mas aqui falta o apoio ao Ricardo. Rafael Gaúcho marca o pontapé livre. Freddy. Carvalhal pede bola outra vez a Rafael Gaúcho. Ação de Anderson. Pede atenção à devolução de bola a Rafael Gaúcho. Estava a dar essa indicação clara a Anderson no sentido de se posicionar vigilantemente perante Rafael Gaúcho, que estava a subir, a recuperar a linha para receber a bola. Ele é o jogador que normalmente o Anderson apanha, que é o homem que joga ali nas suas proximidades, nas suas terrenos. O Anderson não é um jogador taticamente muito bom, é um jogador que não dá muito nas vistas, mas é um jogador que sabe o que faz. É um dos bons jogadores táticos desta equipe do Belenenses. Cabral marca o livre. Rolando. Abre a linha de passe Amaral sobre a direita. Aproxima-se dele Marco Paulo. Depois tem Ricardo Fernandes na frente. Faz o corte e é novamente lançamento para o Belenenses. Posição efetuada. Bola para Marco Paulo. Para Juninho. Juninho Marco Paulo. Outra vez Juninho. Marco Paulo. Anderson. Zé Pedro. Cai Nuno Piloto na marcação. Ainda José Pedro. Agora Jonathan. Ainda José Pedro no lance. Faz falta sobre Jonathan. E é livre. Académica marcado. José Castro. Com livre rápido para Luciano. Tem Dário a correr no meio. Chega também Rafael Gaúcho para o apoio. Sai cruzamento. Afasta Rolando. Entra Jonathan. Rafael Gaúcho tenta dar a Jonathan. Não, lá está o último passo, não está a sair lá. Neca.
Juninho. Pede bola, Rodolfo Lima na área. Ainda Juninho. Fora de jogo. Se desse, estava fora de jogo. Não deu. Marco Paulo. Zé Pedro. Roda para o outro lado. Agora é Cabral. De novo Zé Pedro. Rafael Gaúcho vai sobre ele. Anderson. Abre à direita Amaral. Solicita o passe do sueco. Rodolfo Lima. Agora Amaral. Sai na cara de Pedro Roma. Sai rápido o guarda-redes da Académica. Ele aparece muito bem, o Amaral. Já a segunda vez que ele aparece ali naquela zona, na zona de finalização. É um bom lateral este Amaral. Jonathan. Rafael Gaúcho. Luciano. Faz o cruzamento. Um remate para Marco Aurélio. Esta Académica tem de tentar, entre o lateral e o central, tem dois homens muito rápidos, que é o Luciano e Dário. Tentar ali naquelas zonas meter a bola no espaço. Depois tem que aparecer a linha média, tem que aparecer lá o Jonathan, o Ricardo Fernandes e o Rafael Gaúcho. Para de facto meter presença na área, porque senão fica só o Dário sozinho. E os ataques de um lado e do outro têm sido de gente muito só. Muito só, tem vivido muito só os dois ataques. São duas equipas com meio campo de 4 homens e sobretudo nota-se que são duas equipas que tentam fazer transições rápidas, ataque-defesa, defesa-ataque. Portanto, o meio campo não sai da zona central. E os ataques tendem a ficar demasiado isolados. Isolados, é o que tem acontecido. Por isso que eu estava a referir que é importante o tempo de chegada. Às estradas verticais. Livre, enquanto vemos este lance, há um livre marcado, bola para o José Pedro, Anderson, agora Cabral, Rodolfo Lima, sobre ele Nuno Piloto, ainda Rodolfo Lima, sai cruzamento, a bola bate em Nuno Piloto e depois sacode José António. Está a 4 defesas da Académica, só havia o Neca e o Juninho estava por ali nas imediações. Passa agora para o Luciano, está a Dário do outro lado, posiciona-se bem Amaral. Agora sai cruzamento, ganhou o pontapé de canto a Académica. Há um momento em que se Luciano vê bem, lê rápido e age rápido também, cria uma complicação terrível. É isso que as duas equipes, quando são apanhadas, surpreendidas nestes ataques rápidos ou contra-ataques, é que poderá fazer essa exploração. E quer uma, quer outra, tem jogadores por isso. Rafael Gaúcho vai marcar o pontapé de canto. A primeira parte do jogo está sensivelmente a meio e acontece sem golos em Coimbra. 0 para a Académica, 0 para o Belenenses. Mais uma vez o carimbo, o Sport TV a fechar a jornada. Neste caso a 11 da Superliga. Ricardo Fernandes e a pontapé de baliza. Saiu mal. Apanhou pouca bola, não é? Sim, apanhou com as orelhas da bola. Pouca bola. E podia ter dominado a bola. Tinha tempo para isso. Levanta Marco Aurélio. Primeiro Marco Paulo, depois fora e agora lançamento para a Académica. Freddy, fazer a reposição, procura entregar a Dário. Corta Amaral, Ricardo Fernandes, outra vez Dário. Vai sobre ele Amaral. Corta Dário, ainda Amaral e o corte. Lá está, o Dário não tem medo de assumir os lances, mas tem um opositor fortíssimo, de facto, este Amaral. E o Amaral ganhou-lhe 2 vezes. Ele é muito forte. E o Dário ainda não está na sua melhor forma. Freddy para o lançamento. Ricardo Fernandes. Corte de Neca com toque de Ricardo Fernandes contra Neca. Portanto, o lançamento é para a Académica. Rafael Gaúcho. Tenta dar a Dário. Sai bem, Pelé. E agora Rodolfo Lima. Mas a Académica já preencheu praticamente o espaço, já está. E o Belenenses não se desdobra muito rápido quando tenta apanhar uma situação de contrapé. Agora Rodolfo Lima consegue receber, puxa, remate contra José Castro e depois agarra Pedro Roma. Solta para Jonathan. Era para Dário, mas Dário estava em jogo, só que o passo foi demasiado longo. Foi muita força. Este está no último terço. O último passo não tem funcionado bem. Tem sido uma peça, fundamentalmente da Académica, para isolar os seus jogadores. É, mas está fora de jogo, Dário. O Dário, não? De todo modo está fora de jogo. É uma boa cobertura do Zé Castro.
já revela a sua experiência. O jogador já não foi, conseguiu com o corpo proteger a bola em relação ao Rodolfo Lima, que é um jogador muito difícil de ser interceptado. Mas é que acho que tem uma capacidade, tem uma característica muito rara. Ele tem um pontapé de 20, 30 metros, mete muito bem a bola nas costas da defesa e terá que ser, se calhar, fazer um pouco essa exploração algumas vezes. Ele fala muito bem. Tentando apanhar o Belenenses mais subido para depois meter a bola nas costas para Dário e para ir para o próprio Luciano. É uma jogada estada da Académica. O Zé António parece normalmente ao segundo posto. Ele faz muitos golos assim. É um jogador muito perigoso no jogo aéreo. A Académica tem isto muito bem trabalhado. Ricardo Fernandes. Vira para Luciano. Posição de Cabral. Ainda Luciano. Sai cruzamento. Para Dário. Em busca de Dário, mas lá fora do jogo. Dário. Justamente. Nem mais. E a pontapé livre para o Belenenses. Minuto após minuto, vamos nos encostando para a meia hora de jogo. Segue ainda 100 golos, mais um jogo com carimbo Sport TV em Coimbra. Amaral. Mas o jogo começou muito rápido, muito forte as duas equipes, mas agora abrandou um pouco. De facto, as equipes começaram, isto era um começo louco, agora tem que temperar um bocadinho a sua intensidade de jogo e está um jogo mais calculista, mais tático. As equipes estão com medo de perder posições, de oscilarem e de serem surpreendidas. Rafael Gaúcho. Zé Pedro. Vira para Juninho Petrolina. Ainda Juninho. Agora passa Marco Paulo no apoio. Abrindo à direita. Passa Juninho. Marco Paulo. Sai cruzamento. Ó Reneca. Consegue receber bem. Virou. Tenta tirar para a baliza de Pedro Roma. Mas o pormenor, parece-me que era uma equipa que tem jogadores de muito boa qualidade técnica. O jogo é bem jogado, tem qualidade. E o atraso de José Pedro agora. Mas está um jogo, falta de facto corpo no ataque, de um lado e do outro, não é? Não tem corpo. Não tem. São jogadores de facto, lá está, o Belenenses perdeu a sua referência, ganha mais profundidade, capacidade de choque e poder de explosão com o Anchoe. E a Académica tem estes dois jogadores na frente, que são jogadores móveis, mas não têm grande presença na área. Gostam mais de flanquear o jogo e depois não têm grande presença na zona central. A Académica tem dois jogadores no banco, que é Joiano e Kenny Cooper, que são jogadores mais poderosos e mais potentes. Mas parece-me que a estrutura da equipe está assim mecanizada e muitas vezes com estes jogadores falsos, pontas de lança. Porque Dário, quer queiramos, quer não é um ponta de lança de raiz, não é? Aquele jogador poderoso, um jogador que gosta de vir de trás, gosta de flanquear. Rodolfo Lima. Tirou. Agora José Pedro. Há cruzamento. E José Castro no corte. Agora Ricardo Fernandes. Tenta colocar direto em Dário. Recebe Dário. Está muito distante. Está do outro lado do campo, Luciano. E, portanto, Dário está entregue ele próprio. É isso que tem que faltar. Dois homens da frente, de um lado e do outro, estão sozinhos. Isolados. O Belenenses ainda tenta algumas vezes meter mais um ou outro jogador, mas não tem sido fácil para os dois conjuntos aproximarem-se com muita gente na área, na zona de finalização. Tem sido a pecha grande das duas equipes. Rodolfo Lima terá cometido uma qualquer infração. Esse foi com o braço. Jogou a bola com o braço, parece. Amaral no corte. Vasco Faísca. Ricardo Fernandes. Entramos no último quarto de hora da primeira parte. Jonathan. Nuno Piloto. José António. José Castro. Nuno Piloto. Anderson, antecipação Ricardo Fernandes. Rodolfo Lima. Mandou jogar o árbitro. Lance perigoso. Está por falta Rodolfo Lima. Não, mas não parece que haja. Não parece. Ele fez já falta. Freddy. O Nuno fez um
passou mal e apanhou a equipa em contrapé. É preciso ter algum cuidado. Ricardo Fernandes. Fazer o passe agora. Se não chega no jogador. É a reposição a favor da Académica. A favor do Belenenses. Rodolfo Lima. E o atraso de José Castro para Pedro Roma. Pelé no corte. Neca. Mas, Rui, em termos de finalização, e voltando ainda àquilo que tem sido o grande problema das duas equipes, a Académica não tem feito muitos gols. A Académica tem poucos gols marcados. É o segundo pior ataque do campeonato, com 9 gols marcados. O Belenenses não. O Belenenses é o terceiro melhor ataque, execo com o Benfica. O primeiro é o Sporting, o segundo é o Belenenses e o Benfica. Tem logo o Porto a seguir em quarto. De qualquer maneira, a Académica não faz mais com 2 gols. Portanto, é uma equipe que não joga um bocadinho também com alguma paciência, no pormenor também, jogando às vezes no pormenor. O Belenenses não. O Belenenses é uma equipe com uma grande capacidade ofensiva, mas hoje tem tido essa dificuldade. De facto, falta o Choué, é uma referência na área, e a equipe com certeza ganhava muito mais dimensão. É uma equipe mais encolhida, passa a expressão. Juninho, tenta colocar em Amaral. Corte Vasco Faísca. Fazer o atraso agora para Pedro Roma. Relgos. Vasco Faísca. Corre Luciano, rolando primeiro. Afasta rolando. Lançamento a favor da Académica. Vai executar Freddy. Estamos a 12 minutos dos 45. Era para Dário. Fecha bem Marco Paulo. Basta. O Vasco Faísca. Bem em risco. Fora de jogo, não é? Eu penso que foi bem em risco. Bem em risco. Jogo perigoso. O jogo perigoso do Luciano. E a Marco Aurélio para marcar o pontapé livre. Freddy. Neca. Juninho. Amaral. Corte Luciano. Contra o adversário, né? Portanto, para ganhar o corte, para ganhar a bola, sim, para ganhar o lançamento. Freddy. Bola fora, um pouco na linha do que pedia agora Freddy, só que saiu mal. Foi mesmo buscar fora. Marco Paulo. A abertura para Cabral. Fica José Pedro. Marco Paulo. Juninho. Era para Amaral. Toque para Juninho Petrolina. Marco Paulo. Evita Ricardo Fernandes. Talvez Marco Paulo. Sai o remate contra a defesa da Académica. Ricardo Fernandes. Lando no corte. Freddy preparado para fazer a reposição. Joga com Dário. Está enrolando na marcação. Corte. Pelé. Lançamento para Freddy. Tenta jogar com Dário. Basta Pelé. Com protestos do banco da Académica. Lançamento para Freddy. Executado.
para Rafael Gaúcho, cruzamento de Freddy. Não chega ninguém, corre Jonathan. Vai na marcação Cabral, ainda Jonathan, sobre Cabral, falta de Cabral. É livre para a Académica. São aqui os protestos. Mas a cabeça leva a mão também e dá essa ilusão. Até quem está longe, é natural que haja esta reação do banco da Académica. É aceitável que isso tenha acontecido. Mas de facto o Rolando só toca a bola com a cabeça. Rafael Gaúcho para marcar o pontapé livre. 5 jogadores da Académica no interior da área do Belenenses. Mas ele não faz muitas vezes isto. Isto pode ser complicado. O Rolando. É, até porque se a bola, enfim, sai da cabeça para o braço. Vai quase direto. Lá está, Zé António outra vez a aparecer ao segundo posto. E aparecia sem marcação e por isso mesmo Carlos Carvalhal deu indicação para a sua defesa para isto não voltar a acontecer. Isto é um lance de laboratório que a Académica faz permanente. Mas o mérito de quem consegue fazer isto é justamente a forma estratégica como Consegue desfixar. como não fará sempre para tentar ludibriar. Não terá que ser permanente, não terá que ser consecutivo. Quando faz de uma forma que os adversários não conseguem anular. Caso contrário, o Jardel não tinha marcado o número de gols. E temos outro exemplo, o Costa também no Porto, também não faz sempre. Mas o exemplo mais gritante é do ponta de lança. É do ponta de lança. 40 golos por jogo, quase da mesma maneira. A gente dizia que ele aparecia sempre ao primeiro, mas ele fazia sempre. Era a grande questão, era muito difícil. Ia para a frente, vinha para trás. Atrás e andava ali naquela zona. Na zona que se chama a zona do Agrião. Sai o canto marcado por José Pedro. Remate para as mãos de Pedro Roma. Lá está. Rolando a bola, a trajetória que cobriu praticamente a pequena área toda. E lá a Rolando aparece também no segundo posto. E conseguiu fugir às costas da defesa da Académica. Também é um lance trabalhado pelo Belenenses. Mas não há. Eu penso que é o Pedro que vai contra. Não me parece. Eu acho que é o Pedro que vai contra o Rolando. Ou o Rodolfo Lima. Marca Pedro Roma. Nuno Piloto. Vai atrás dele Rodolfo Lima. Ricardo Fernandes. Já trocou de lado com Jonathan. Agora faz a abertura para Jonathan. Corte Marco Paulo. Juninho. Neca. Juninho. Pedro Roma. Corre Dário. Pelé. Amaral. Anderson. Zé Pedro. Juninho. Zé Pedro. Sai cruzamento. Afasta Pedro Roma. Rodolfo Lima atira contra os defesas da Académica. Sacode José Castro depois. Esteve perto agora o gol do Belenenses. É a hesitação. Eu ainda agora era para referir. O Juninho tem-se fixado muito sobre a meia-direita. Eu acho que ele é um jogador que gosta de participar muito no jogo. Ele tem-se limitado muito à zona de ação do lado direito. E tem criado a sua liberdade de movimentação, a sua criatividade. Ele tem que se libertar mais dali, tem que procurar mais o jogo. Dário tirou-se, cruzamento contra Holândia a pontapé, canto a favor da Académica. Lá está, o jogador que tem este pormenor. É o Pedro que tem dificuldade em recepção. Luciano para marcar o pontapé de canto. Pouco mais de 5 minutos para o fecho da primeira parte. Dário sozinho atira ao primeiro golo. Ficam as queixas do Belenenses porque aparece Amaral caído no chão e protestam os jogadores do Belenenses por uma pretensa falta do jogador da Académica. Dário a fazer o seu primeiro golo neste regresso à Superliga. Sozinho, teve tempo para encostar num canto, não está ninguém a cobrir o segundo posto. E Dário consegue fechar. Há ali um ligeiro toque, mas não parece que seja o suficiente. Acho que o defesa também tem que estar preparado para, de facto, ali um toquezinho. Mas poderá ser o suficiente para tirar o Amaral da trajetória da bola, mas não me parece que seja muito evidente. Depende do critério do árbitro. Eu acho que depende do árbitro ver. Se ele vê a marca, não é?
Oh, Rui, mas o defesa, eu não sei, pronto, lá estamos outra vez no problema da intensidade ou não da intensidade do lance. Não me parece que o toque do Dário seja com muita força para desviar mas é capaz de ser falta. Mas vamos ver novamente. Eu só aqui um critério que é assim, não faria muito sentido o Amaral forçar uma situação em termos defensivos, não é? Que ele tinha que... Acho que ali que é mais... Enfim, é mais aceitável. Mas se nós tivermos ele tenha desequilibrado com o empurrão do Dário. Não parece, na minha opinião, não parece ser com muita intensidade. E parece-me que o Amaral, se calhar, quis também jogar logo com a falta. E fez, se calhar, com que ele também não fosse à bola. Mas se nós tivermos outra vez a repetição, para tirar as dúvidas todas. E agora a falta de Marco Paulo. Aí está. Dá livre a favor da Académica. Aproveita João Carlos Pereira para conversar com o Ricardo Fernandes. Aí está, vamos ver o lance de perto. A Dário dá um toque, dá de facto, dá. Desvia mesmo o Amaral da trajetória da bola. Já ter visto? Com certeza. Esse desvio mesmo do Dano. Foi a ratice dele que funcionou e tirou dividendos dela. Estamos a ver o movimento dele agora. Mas, Rui, há ali um momento, parece-me que ele... Eu parece-me que, pronto, não há, o contacto existe, o Dário toca no Amaral, mas deu uma sensação também que o próprio Amaral jogou um bocadinho com isto, quer dizer, viu imediatamente e disse: eu vou-me tirar já para o chão e vou tirar também dividendos de uma possível falta. E o árbitro, não sei se percebeu ou não sei se o Bruno Paixão viu ou não sei se o juiz auxiliar, mas a minha dúvida é esta, é que não me parece que seja tão forte o empurrão que lhe tire a possibilidade do Amaral disputar o lance. Eu penso que ele joga com isto. Olha, se tivesse marcado ao contrário, ia dar para discutir também. Era capaz, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas foi golo, o árbitro assinalou. E agora Zé Pedro. Vai sobre ele, Jonathan. E com isto a Académica está em vantagem no marcador. As duas equipes tinham-se anulado depois uma à outra, não havia, as defesas superiorizaram só os ataques e teria que ser, se calhar, num dos pormenores. Foi num lance de bola parada. O jogo estava extremamente equilibrado. Afasta José António. Juninho. Rolando. Vira para José Pedro. Nuno Piloto. Rodolfo Lima. Olha, está aqui um lance igual que o árbitro marcou. É verdade. Não é? Agora... Um lance igual. Lá está. João Carlos Pereira queixa-se da distância da barreira, diz que está a uma distância muito mais do que o regulamentado. Mark Anderson. Cabral. Sai cruzamento. Finaliza Neca. Por cima da bola. Completamente enquadrado. Uns lances. A defesa grande estava a dormir neste lance de bola parada. 3 movimentos, 3 gols puseram por cima da bola. E vi estava gente sozinho do lado esquerdo e ninguém foi. O Neca está completamente enquadrado. Mas tem ali um pouco a oposição, ele não consegue enquadrar-se totalmente com a baliza. Pelé. Zé António, vamos ter mais um minuto na primeira parte. Freddy. Dário. Arranca sobre o Amaral. Corre Ricardo Fernandes. Mas ele deu muito bem o Amaral. Toque de Amaral, sai pela linha de lado ainda a bola. É então lançamento a favor da Académica, enquanto decorre a cronometragem do período de compensação. Tem a duração de 1 minuto.
Freddy para fazer o lançamento. Afasta Cabral. Neca. Agora faz Faísca. A chegada de Rodolfo Lima. Entrega a Nuno Piloto. E a pontapé, baliza para o Belenenses. Chegamos assim ao final da primeira parte, não é sequer marcado o pontapé de baliza. Chegamos ao intervalo com a Académica em vantagem no marcador. Um golo de Dário mesmo à beira do intervalo. Dá à formação de Coimbra o conforto de 1-0 no final dos primeiros 45 minutos. Daqui a pouco estaremos de regresso ao novo Calhabé para a segunda metade do desafio entre a Académica e o Belenenses. Até já. TV em direto a partir do Estádio Municipal de Coimbra, onde corre ainda o intervalo do jogo entre a Académica e o Belenenses. A Académica está em vantagem, 1-0, o golo de Dário na parte final da primeira metade do desafio. Vamos olhar de novo para o golo. O Belenenses fica a reclamar um empurrão de Dário sobre Amaral. Dário empurra Amaral. Aí está. É um chega para lá para ganhar espaço para fazer o cabeceiro. Agora, não há uma imagem que parece que o Dário praticamente não toca, mas nesta desse de facto há um empurrão. Conforme as imagens fica mais a noção. Agora, o que é verdade é que o Dário tem lá a mão e projeta o adversário. Independentemente dele sair aceleradamente, mas há aqui um plano próximo, este, que se percebe. De facto, ele empurra, projeta e portanto, é um lance, creio, irregular. Portanto, com este chega para lá, Dário consegue ganhar espaço para fazer o golo da Académica. O golo com que a Académica chega em vantagem ao intervalo do desafio. Marco Aurélio Carvalho, algum indicador que permita admitir alguma substituição para esta segunda parte? Não, nem do Belenenses nem da Académica, apenas vão fazendo exercícios de recriação para tentar enganar o frio que se faz sentir em Coimbra. E no túnel apenas um jogador vai, pelo menos, entrando no relevado Pelé, portanto não haverá qualquer alteração nem do Belenenses nem da Académica. Estão a voltar os artistas, volta portanto primeiro Pelé, é o único jogador dos que estiveram em campo durante a primeira parte que já está no relevado. Aliás, está lá sozinho, vai brincando ali com os jogadores da Académica que estão no banco. Ele ia falando com tu de que, dando a justificação pelo facto de ter regressado antes dos seus colegas para fazer alguns exercícios de aquecimento, porque se queixava de um músculo da coxa esquerda. Enfim, terá vindo fazer um teste, tentar perceber ou fazer um aquecimento mais consubstanciado, não é? Sim. Não parece que ele tenha aquele... Não. Mas ele está... Não deve ter problema nenhum. Até porque em termos clínicos do lado do Belenenses, a única preocupação para Carlos Carvalhal antes desta partida recaía sobre Juninho Petrolina, ele que nas horas que antecedeu esta partida acusou algumas dores de cabeça e uma má disposição que ainda assim não afastou do 11 inicial. Mas ele está ali a procurar, ele pode não estar no seu melhor. E parece-me que ele está a experimentar. O Carlos Carvalhal tem um déficit de avançados, Rui, em termos de poder fazer muitas alterações. Ele tem Anchoé castigado, tem também magoado o ponta de lança. O do Sporting, que foi emprestado pelo Sporting. O Lourenço foi emprestado ao Belenenses. E Pedro tem o Eliseu, que é um avançado, é um homem que pode jogar como lateral também, ou médio ala, pela esquerda. E depois tem aqui o médio de características. E tem o miúdo do Jorge Tavares, que é um avançado, que é o miúdo dos Júniors. Portanto, falta-lhe algumas soluções. E isso também é esse déficit que ele tem neste momento, para querer alterar alguma coisa em termos ofensivos. Está para breve. A equipa de arbitragem já cá está, vai conversando com Carlos Carvalhal, Bruno Paixão, provavelmente relacionado com esse lance que terá então originado o golo da Académica. O Belenenses já cá está, a Académica ainda está dentro dos balneários. Estão a conversar demoradamente Bruno Paixão e Carlos Carvalhal, seguramente sobre o lance. Sim, pelo menos a avaliar pelos gestos que vai fazendo do Bruno Paixão para Carlos Carvalhal, estará então a tentar refutar as palavras de Carlos Carvalhal, que vai dizendo que o lance é precedido de falta. Vamos sair para um curtíssimo intervalo nesta transmissão. É uma janela publicitária que vai durar alguns segundos, poucos. Já a seguir estamos de volta.
Retomamos as imagens Sport TV em direto de Coimbra. Estão a regressar os jogadores da Académica, os do Belenenses. Já lá estão. Pelé, Marco Aurélio Carvalho, mantém-se em campo. Falei agora com o departamento clínico do Belenenses, que vai dizendo que não é nada de preocupante, portanto o jogador vai continuar em campo. Ele veio mais cedo para o relevado nesta segunda parte e esteve, portanto, a exercitar-se para tentar perceber as condições que tem para continuar em jogo. Muito provavelmente veio ele próprio fazer esse teste para perceber se pode ou não continuar em campo. Terá sido positivo o teste, continua. Penso que sim. Algum estiramento. E mantém-se o jogo sem alterações, ou seja, quer Carvalhal, quer João Carlos Pereira não mexeram, José Carlos Pereira não mexeram ainda nas respectivas equipas. Mantém-se tudo na mesma. João Carlos Pereira e Carlos Carvalhal não mexem nos 11. Vai sair o Belenenses para a segunda parte. Volta a rolar a bola. Neca para Rodolfo Lima. Agora Anderson. Passo para Cabral. Levanta para Rodolfo Lima. Nuno Piloto primeiro. José Castro. Zé António. Freddy. Zé António. Vasco Faísca. Nuno Piloto. Está a tentar fugir Luciano. Entra do outro lado. Rafael Gaúcho. Assiste à Académica de Jonathan. Vasco Faísca. Ricardo Fernandes. Cruzamento para o corte rolando. Jonathan. Ainda Jonathan, é dele o remate. Pontapé de baliza para o Belenenses. Com aplausos de Dário para a iniciativa do seu colega de equipa. Desce o Belenenses por Amaral. Juninho Petrolina. É para Marco Paulo. De novo Juninho. Outra vez Juninho. Anderson. Zé Pedro. Outra vez Anderson. Cabral. Rodolfo Lima. Corta o Zé Castro. Lançamento a favor do Belenenses. Vai efetuar reposição Cabral. Rodolfo Lima. Outra vez Cabral. Gustavo Luciano. Cabral. Cruzamento. Já joga fora. É, portanto, pontapé de canto para o Belenenses. Nuno Piloto foi tentar evitar o canto. Correu, mas já controlou a bola fora do canto. Prepara-se Juninho Petrolina para a marcação do canto. Vão chegar as torres do Belenenses na área da Académica. Afasta Pedro Roma. Sacode Rafael Gaúcho. Dário. Vai em cima Amaral. Ainda Dário lá. Depois falta de Amaral sobre Dário. É um livre a favor do conjunto de Coimbra agora. Estamos a rever a intervenção de Pedro Roma no canto marcado por Juninho Petrolina. É uma forma de anular também os jogadores mais altos da equipa adversária. Terá que ser agora muitas vezes a ter que sair e fazer este tipo de intervenções. Não dá para segurar. Secou muito bem o Pedro Roma. Freddy. Amaral. Outra vez Freddy. Não, jogo perigoso. Bruno Paixão ia dar a lei da vantagem, mas percebeu que a seguir Freddy perdeu a bola. É jogo perigoso. Claramente Anderson livre para a Académica marcar. Está uma conferência de 4 jogadores da Académica, vão se distanciando alguns, 2, ficam 2. Rafael Gaúcho e Ricardo Fernandes. É em direto, penso que
Zé António está no lado contrário. Poderá ser uma hipótese para o Zé António. Mas foi muito mal marcado. Assiste Vasco Faísca. Corre o Luciano. Corta Amaral. Vai atrás da bola Ricardo Fernandes. Também Marco Paulo. Falta de Ricardo Fernandes sobre Marco Paulo. Livre marcado. Anderson. De novo Amaral. Tenta evitar Rafael Gaúcho. Cai com falta o brasileiro da Académica. É o livre marcado por Amaral para o Belenenses. Vira para José Pedro. Cabral. José Castro. Jonathan. Sai passe para Nuno Piloto. Mete a carga de Neca. Faz cruzamento para o corte rolando. Eliseu vai entrar na equipa do Belenenses. Juninho Petrolina. Avança Juninho. Agora o remate de Zé Pedro. Saiu bem Pedro Roma. Grande intervenção. Conseguiu fazer a mancha aos pés de Zé Pedro, que apenas encostou o pé à bola sem muita força. Revemos tudo, saiu daqui dos pés de Juninho Petrolina, depois bem Rodolfo Lima, entra bem o José Pedro também e a saída de Pedro Roma excelente. Eu acho que o Rodolfo consegue enganar os defesas da Académica porque recepciona mal a bola. E a bola foge, enganou-se ele próprio. E a bola depois sobra para o Zé Pedro, que encostou bem, mas o Pedro Roma fez uma excelente defesa. Fez muito bem a mancha. Zé António para Freddy. Dário, Freddy de novo. Outra vez Dário. Ação da Amaral. Dário. Sai cruzamento. É o corte. Pelé. Juninho. Zé Pedro. Anderson. É jogado sobre Ricardo Fernandes. A abertura para Rodolfo Lima. Está o jogador mais perto do Belenenses, está a 30 metros. Era isso que eu ia dizer, eu preferi isso. O Belenenses tem essa dificuldade, muita gente. Não se aproxima, fica muita gente. E está Rodolfo Lima. Agora percebe-se claramente que ele próprio também a perceber o que é que vai acontecer depois daquele toque. Mas foi um grande toque. É um grande passe. É um grande passe. Rafael Gaúcho. Ricardo Fernandes. Tenta o passe, ainda tem um toque rolando. Sai o remate para a defesa de Marco Aurélio, afasta depois Pelé, pontapé de canto para a Académica. E de facto estavam dois jogadores já para fazer gol, era o Dário e o Ricardo Fernandes. E tira o lateral esquerdo, Cabral, para a entrada de Eliseu na equipa do Belenenses. A equipe do Belenenses tinha, em termos da faixa lateral esquerda, vai ter mais agressividade, é um jogador mais rotativo. Sai cruzamento. Mais um pontapé de canto. E o Eliseu é um jogador também de características ofensivas, que normalmente joga também com o médio alto, portanto vai com certeza fazer aqui. Este lado esquerdo dá-lhe mais profundidade e para o Belenenses soltar mais sobre o lado esquerdo. Ele que se previa hoje, na ausência de Anchoé, pudesse fazer companhia na frente de ataque. Fazendo o segundo homem. Meia esquerda também. Rodolfo Lima. Rafael Gaúcho. Sai cruzamento, escorregou. Dário. Tenta ganhar Luciano. Depois Jonathan recebe. Tiro, defende Marco Aurélio. A Académica com dois lances muito perigosos. E o Belenenses também com um. Portanto, o início também prometedor, que começou também a primeira parte, a segunda também começa assim. Vamos ver se é para continuar, se é para entrar depois em alguma monotonia, como foi praticamente a segunda parte, a primeira parte toda. Corte de Nuno Piloto. E é lançamento a favor do Belenenses. Está o remate de Jonathan e a defesa de Marco Aurélio. Há lançamento para o conjunto de Coimbra executar. Vai ser Freddy a fazer a reposição de bola em jogo pela linha lateral. Dário entra rolando. A falta de Dário livre.
Não sei, agora um pormenor curioso. O lançamento lateral não há offside, não é? O jogador do Belenenses viu o Dário completamente sozinho, não se pôs por trás dele para cortar a linha de passe. Deixou o Dário receber a bola. É um dos problemas que os defesas às vezes têm de não marcar. Penso que o avançado está offside e os avançados às vezes também não tiram dividendos no lançamento de linha lateral. Às vezes não se sabe a lei do jogo. Marco Paulo jogou, corre agora Zé António. Vai com ele Rodolfo Lima. Rodolfo Lima. Neca. Fazia o passo para José Pedro. O corte foi de José Castro. Sai Ricardo Fernandes. Fecha Marco Paulo. Empurra Ricardo Fernandes e é livre para a Académica. E há pouco ficaram muitos protestos da equipa da Académica porque, no seu ponto de vista, terá feito o avançado do Belenenses falta sobre José António, afastando-o com o braço. Faz. É igual à falta do Dário. Era isso que eu ia para Ferreira. É igual. E os árbitros marcam com grande à vontade no meio campo, na área. Não fazem com tanta assiduidade. Lançamento para ser executado agora por Eliseu. Zé Pedro, de novo Eliseu. Outra vez Zé Pedro. Juninho. Abre Marco Paulo sobre a direita. Aí tem a bola, Marco Paulo. Cruza. Sobe. Vasco Faísca faz o corte. Rafael Gus. Dário. Ainda Dário. Movimento de Rafael Gus a tentar abrir uma linha de passe. Luciano. Apoio de Jonathan. Sai cruzamento. Jonathan, rasteiro. Dário vai dividir o lance com o guarda-redes. Marco Aurélio que fica lesionado. Mas essa é a intenção. Ele também quer chegar à bola. A bola está dividida e o Dário não podia fazer. É uma boa interseção do Marco Aurélio, mas o contacto é inevitável do Dário com o Marco Aurélio. Ele também queria chegar à bola e queria fazer gol. Sai lesionado do lance o guarda-redes do Belenenses. Está a tentar recuperar. E haverá, pois, um livre a favor da equipa da Académica. Parece um maior aproveitamento das faixas laterais. As duas equipes estão a tentar flanquear mais o seu jogo. Por isso já criaram 2, 3 situações de grande perigo. Está já recuperado o guarda-redes do Belenenses. Marco Aurélio dá já sinais bem evidentes de recuperação. Vai marcar o pontapé livre, ele próprio, a favor da equipa do Belenenses, enquanto recuperamos o gol com o empurrão. Esta imagem é agora que se vê perfeitamente. Vê-se perfeitamente que o Dário dá um empurrão e é falta do Dário sobre o jogador do Belenenses. É um empurrão, claro. Chega para lá. Ganhou assim condições para fazer o cabeceamento e fazer o gol, irregularmente. Dário. Anderson no corte. Juninho. Vai sobre ele. Freddy. Bola fora e a reposição para o Belenenses. Neca. Juninho Petrolina. Marco Paulo. Outra vez Juninho. Neca. Lançamento a favor do Belenenses. Está quase concluído o primeiro quarto de hora da segunda parte do jogo. Vantagem da Académica com um gol de Dário, que há instantes revimos bem já da primeira parte do jogo. Prepara agora Pedro Roma a marcação do pontapé de baliza. Ricardo Fernandes. Falta de Marco Paulo. E o livre a favor da Académica.
Dário. Vem Dário. Vai caminhando para a área. Movimento de Luciano. Foi se esconder, acabou por se esconder atrás de Eliseu, que fez bem a cobertura. Mas uma grande jogada de Dário. Muito curto espaço, isto é feliz. Rafael Gaúcho. Sai o cruzamento para o corte de Rolando. Está muito melhor o jogo. A Académica mais dominadora. Já criou situações para o fazer. Enquanto o Belenenses fez uma, a Académica 2, 3. Falta metida por Freddy sobre Marco Paulo. Mais um livre a favor do Belenenses. E é Amaral para marcar o pontapé livre. Marco Paulo. Primeiro Ricardo Fernandes. Dário. Outra vez Ricardo Fernandes. Cruzamento. Corre Luciano. Quase foi ganhar uma bola aparentemente perdida. Mas era muito difícil esta jogada de Teresa. Acho que o Ricardo poderia ter temporizado mais, ter feito outro tipo de combinação. E a equipe continuava a ter a posse de bola. Não havia só um jogador para dois, muito altos, os jogadores do Belenenses. Eliseu, José Pedro, está a jogar com Rodolfo Lima, piloto, depois José Castro, Jonathan, agora Vasco Faísca. Tenta dar a Dário, antecipação de Amaral no corte. José Pedro, depois Amaral. Neca, José Pedro, tenta dar a Amaral. A zona central está muito fechada, está uma densidade de grandes jogadores e dois homens na faixa lateral. Jonathan. Luciano. Ainda Luciano. Sai cruzamento. Marco Aurélio faz a defesa. É cruzamento remate. Tinha duas intenções. E a bola saiu muito difícil para Marco Aurélio. Também ele estava à espera do cruzamento. E Carlos Carvalhal vai lançar mais um jovem jogador na Superliga Portuguesa. Jorge Tavares vai estrear-se nesta liga, nesta temporada também. É um júnior da Académica. Júnior do Belenenses. Do Belenenses, perdão. Lá está, a formação a funcionar, como tem também na Académica, como um piloto do Zé Castro. E lá está outra vez o segundo posto. A Académica normalmente bate a bola no segundo posto. Este Jorge Tavares faz o sétimo jogador das escolas do Belenenses, de todos os que aqui estão. Rolando, Neca, Ruben Amorim, Pedro Alves, Gonçalo Brandão, Eliseu e também Jorge Tavares. E Gonçalo Brandão, que já fez alguns jogos, fundamentalmente o ano passado. Portanto, de facto, a formação a funcionar é bom para o futebol português, é bom para os jovens e é bom para os treinadores apostarem neles. E sai Marco Paulo na equipa do Belenenses para a entrada de Jorge Tavares. Será Juninho que deverá vir dar mais dentro, com certeza. Penso que Jorge Tavares é um ponto de lançar às vezes para a sua estampa atlética. Juninho, Rodolfo Lima, então passe para Jorge Tavares. Zé Pedro. Neca, Rodolfo Lima. Ricardo Fernandes, Rafael Gaúcho, Dário. Vasco Faísca. Ricardo Fernandes. Está a correr Dário no meio, a pedir a bola, mas está fora de jogo. Claramente a posição irregular, Dário. Lá está a Neca, passa a meia direita, Juninho Petrolina vai fazer com certeza o vértice do zaga ofensivo. Eliseu para José Pedro. Abre para Neca. Corte Freddy. Juninho. Corte de José Castro. Vasco Faísca. Agora Rafael Gaúcho. Jonathan. Luciano. Pontapé de baliza para o Belenenses.
livre Marco Aurélio. Rodolfo Lima. Corta o José Castro. Reposição a favor do Belenenses. O José Castro ainda não teve uma falha durante este tempo todo. É um jogador muito sereno, muito calmo, muito tranquilo, tem uma boa leitura de jogo. Jovem internacional Esperança. Participou no jogo no Luxemburgo da seleção de Esperança. Ricardo Fernandes. Fazer o passe agora para Luciano. Fecha Pelé. É muito difícil, dá uma densidade corporal. Não é fácil de ultrapassar. E com a rapidez que o Pelé tem. Neca. E marcou, dizia o Marco Aurélio. Marcou golo, não é? Foi um dos que marcou. Um dos que marcaram naquela chuva de golos. Juninho. Neca. Mas a Académica fechou muito bem. Nuno Piloto. Luciano. Rafael Gaúcho. Vira para Ricardo Fernandes. Dário. Jonathan. Ricardo Fernandes. Frédio. Zé António. Está mais agressiva a Académica nesta segunda parte. Mais. Passo para Rodolfo Lima. Vai direto para Pedro Roma. Uma equipe mais rápida de movimentos, soltar-se melhor, tentar chegar à área com mais gente também. Está com um ritmo mais elevado. Maior intensidade de jogo. E sente que o Belenenses não gosta muito disto. Não gosta que acelerem também muito o jogo. O Belenenses está com alguma dificuldade, né? No último passe, a equipe não dá muita sequência ao seu futebol. Luciano. Aí está o Luciano a trabalhar, a fazer o remate para a defesa do Marco Aurélio. Já está rolando. Zé Pedro. Neca. É o jogo que vai ficar partido. O Belenenses demora algum tempo depois a chegar a definir. Demora tempo a executar e a dar tempo à Académica se recompor. Neca. Tenta colocar em Zé Pedro. E a Académica, para além de mais, está a fazer muito bem a transição quando perde a posse de bola para a linha defensiva. Sem dúvida. Juninho. Sai cruzamento. Só Pedro Roma. Largou. Pode ser o gol do Belenenses. Lá fora do jogo. É sinal do Bruno Paixão, por indicação do árbitro assistente. É de fora do jogo. Mas acho que não marca falta em relação à saída do Pedro Roma. Vamos ver, aqui não há. Não marca falta porque Pedro Roma fica ainda a protestar com o Bruno Paixão. Mas não há offside. Desculpa, não há fora do jogo. Não há fora de jogo, não. Fora de jogo não existe. Só se foi falta. Mas a indicação, a indicação é que vinha a sair do offside. Que ele saiu. Mas não há. Fora da área, fora da área de jurisdição dele. Não me parece que também não consegui discutir. Mas é curioso que Bruno Paixão estava a dizer isso mesmo a Pedro Roma, que não havia falta. Que não havia falta porque o jogador estava fora da sua área, da sua pequena área, logo o jogador do Belenenses não teria cometido qualquer falta. Então vamos rever o lance, porque creio que não há nenhuma irregularidade neste lance. Salvo melhor observação. Eu também penso que não, Ganha canto agora a equipa do Belenenses. Vamos lá rever então o lance que o Belenenses introduz a bola na baliza da Académica. Ora, aqui está. Neste momento não há falta. Pedro Roma salta fora da área. Não há falta. E aqui há 3 jogadores para lá da linha. Não há falta. Não há falta nenhuma. Portanto, não se percebe esta Sim, sem dúvida. Agora o passe para Luciano.
Isolado Luciano Anderson, afasta pela linha de cabeceira e a pontapé de canto. Mas já nota-se algum cansaço do Luciano. O Luciano trabalhou muito e já não tinha muita força para ultrapassar o Anderson. Por isso mesmo o Luciano sai. Nota-se já algum esgotamento. Por isso mesmo o Luciano é substituído por Joiano. Ele dava sinais de algum cansaço. Ele trabalhou muito. É hora de chegar na zona ofensiva. Um jogador que não é tão, mas também é muito poderoso, o Joiano. É um jogador também do coletivo, um jogador que trabalha com o coletivo. Não tem uma qualidade técnica acima da média, mas é um jogador trabalhador, que se esforça. Está Joiano. Sempre que a bola saiu. Talvez. E agora é Rolando. Pica. Mas está. Jonathan. Está Fora de jogo. O Carlos Carvalhal pede para os jogadores acelerarem mais o jogo. Avança Neca. Para o primeiro jogo do Nuno Piloto e numa posição que não é dele e perante uma equipe difícil que é o Belenenses, o miúdo não se tem portado nada mal. Há lançamento a favor do Belenenses. E volta a mexer na equipa académica. Vai sair Rafael Gaúcho para a entrada de Tixier. É um jogador com maior pressão, maior capacidade de recuperação de bola, perde um criativo, mas ganha mais alguém com mais consistência de roubar a bola. Faltam 20 minutos. Há com certeza um acréscimo do Belenenses, vai com certeza tentar tudo também para chegar à igualdade e vai dar algum reforço no seu meio campo. E vai com certeza será Ricardo Fernandes que virá a fazer a função de Rafael Gaúcho. Neca. Vasco Faísca. Jonathan. Dário. Está Joiano. É, Joiano. Jonathan outra vez. Sai cruzamento. Corre Dário. Primeiro Marco Aurélio. Levanta Marco Aurélio. O Ricardo Fernandes chega mesmo sobre a meia esquerda. A Académica joga um 4-1-3-2 e desfaz o Losango. Descia mais à frente de Vasco Faísca, tentando aproveitar também a sua boa condição física, o jogador que dá sapatadas e vai acelerar também o jogo, tentar criar desequilíbrios também em termos ofensivos. Está Ricardo Fernandes. José Castro. Marco Aurélio. Eliseu. Anderson. Eliseu. Excelente. Agora deslumbrou-se. Ele tinha o lado direito para poder fazer a jogada com mais segurança.
Mas há um pormenor interessantíssimo deste jogo. Falta, claramente falta sobre Eliseu. Está. O pormenor que sublinhou esta atividade. É, de serenidade, de saber aquilo que está a fazer, mas depois poderia ter, ou ter sido a jogar. Então meter a bola do lado contrário. Mas isto vai se aprendendo com o tempo dos jogos. Juninho Petrolina para marcar o livre. Agora vamos lá ver o lance de instantes, uma vez mais ainda. Sai Pedro Roma, não há qualquer infração. No momento do passe também, há 3 jogadores atrás da linha da bola. Vale a verdade que a bola não chega a entrar na baliza. Sim, era um lance polémico. Se tivesse entrado, Era uma confusão terrível. terrível. De outro ângulo ainda, e, portanto não há nenhuma dúvida em relação a isto. Não há qualquer irregularidade no lance. Nada. É limpinho sem osso. Neca. A Joiane também se veio posicionar na meia direita, como estava o Luciano também. E está o lançamento a favor da equipa do Belenenses. Estamos a um quarto de hora do final. 1-0 ganha a Académica. Golo marcado por Dário, primeiro neste regresso à Superliga. Amaral. Passa aí cruzamento Amaral, a bola bate em Freddy e resulta daqui um canto para o Belenenses. Zé Pedro para marcar o pontapé de canto. Cinco jogadores do Belenenses no interior da área da Académica. Está Zé Pedro, sai cruzamento, desvio e o golo. Com muitos protestos da Académica. Primeiro desvio de Neca e depois o golo do jovem Júnior, Jorge Tavares. Os protestos nascem logo na posição de Neca. Ficou um jogador a olhar para o auxiliar e depois na conclusão da jogada quando esta dá golo. Já vamos ver isso. Primeiro importa registar que é um golo em qualquer circunstância, o primeiro de um jovem. Não há fora de jogo. Do Neca não. Agora do Ricardo Tavares. Do Jorge Tavares, peço desculpa. Vamos olhar para o lance outra vez para perceber se no momento do cruzamento ele está ou não deslocado. Eu penso que ele também não está. Agora da posição, tirar vantagem da posição irregular. Vamos olhar para o lance na perspectiva mais ampla da câmara que nos elucida em relação à matéria, de facto, não é? Vamos esperar. Para já o que importa sublinhar é que é golo da Académica e é um golo de um jovem júnior que se estreia hoje na Superliga Portuguesa. Oh, Rui, mas o pormenor, os jogadores têm que estar atentos. Via-se ver que o Belenenses ia fazer situação 2 contra 1. E agora esteve à beira o segundo golo da Académica, à beira de acontecer. Ricardo Fernandes. Um grande desvio do Dário, um excelente cruzamento e ele penteou muito bem a bola. Outra vez Ricardo Fernandes fora do jogo. E era um grande momento, eu penso que era o grande momento do jogo. Ele de facto vira-se para o céu. E é frustrante para um jogador, mas é de facto um grande pormenor técnico. Ele é um grande cabeçada. Isto é só ao alcance dos eleitos. Notável. Pois é infelicidade para um lado e infelicidade para o outro. E há livre agora a favor do Belenenses. Marco Aurélio para marcar o pontapé livre. Daqui a pouco vamos espreitar o lance para tirar dúvidas, uma vez que ficaram dúvidas em relação ao lance. Está fora de jogo. Está fora de jogo. Em relação ao lance anterior, do golo do Belenenses, não temos ainda... Não ficaram dúvidas, foram lançadas em função do protesto da equipa da Académica. Da equipa da Académica, até prova em contrário. O juiz auxiliar é perentório. Ele está no enfiamento. Agora, o erro que a Académica comete é na situação 2 contra 1. Sabia-se que o Zé Pedro estava a chamar alguém, depois fez a situação e ninguém se aproximou para não deixar que quando chegaram, já chegaram tarde. Bola fora. E a reposição a favor da equipa do Belenenses. Agora vamos lá ver o lance. Não há qualquer irregularidade. O golo é completamente legal.
Sem dúvida. Aliás, ele está já atrás. Está atrás, sem dúvida. Completamente legal. O golo do jovem Jorge Tavares, uma estreia dos júniores do Belenenses. Uma estreia na Superliga e uma estreia com um golo. Que melhor estreia podia esperar este jovem jogador? Carlos Carvalhal lança hoje a primeira esfera do futebol português. Só recordando um bocadinho, não sei sobre isso, penso que o Gonçalo Brandão também, na sua estreia no Restelo, fez um gol de cabeça num canto também se estreou com um gol. Portanto, e o Rolando? E o Rolando também, portanto. Mas parece-me que o Rolando não é da formação. O Rolando veio do Campo Maiorense, foi júnior do Campo Maiorense. Mas veio ainda para... Ainda veio para os júniores ainda, mas não fez a formação toda no Belenenses. Eles fizeram o seu percurso mais cedo também. É o Dário ir neste lance. O Dário já tem alguma dificuldade, porque é o segundo jogo. A condição física neste momento do Dário vai se deteriorando à medida que o tempo vai passando. Mas se ele está nas suas plenitudes, tenho a impressão que isto explodia e ficava na cara do Marco Aurélio. Nuno Piloto. A ideia de passe era para Dário, mas é reposição a favor da equipa do Belenenses. Carlos Carvalhal vai fazer uma outra substituição. Está a chamar tudo. É o Tuque que é chamado ao banco do Belenenses. Zé Pedro. Neca. Eliseu, nem um nem outro. O lançamento é para a Académica. Capaz de ser Neca o sacrificado, não sei. Para ser uma hipótese. Pelé. Este é um resultado que interessa mais ao Belenenses, fora de casa. Um ponto é sempre um ponto. Dixie. Dário. E a recuperação agora do Belenenses. Plano. Zé Pedro. Dário. Baixa rápido o Amaral. Pede bola Joiano. Sai o remate ao lado da baliza de Marco Aurélio. Ainda com um desvio do jogador do Belenenses. Portanto, é canto a favor da Académica. A bola bate em Pelé. Sai pela linha da cabeceira. Mas a Académica tem sido muito mais pressionante. Tem criado muito mais situações de perigo nesta segunda parte. Tem sido mais ofensiva, balançou-se muito mais. Criou situações muito maior perigo. Freddy. Agora o lançamento é para Joiano. E é canto outra vez. A bola bate em Amaral antes de sair. Outro canto para a Académica. O Carvalhal não quer ainda a substituição por tem toda a razão. Porque é um lance de bola parada, onde neste momento pode haver perda de concentração e nos cantos não se deve fazer substituições. É importante ter esse cuidado. O quarto árbitro quer chamar o juiz e o Carvalhal vai tentando aguentar a substituição e bem, está a fazê-lo bem. Rolando no corte. Sai Neca, Académica. No Belenenses. No Belenenses, de acordo com a projeção de Vítor Manuel. Já acusava alguns desgastes também, e o reforço do meio campo, o jogador que vem com certeza criar ali mais apoio ao próprio Anderson. Uma unidade mais defensiva.
ao Redário, fica a reclamar pontapé de canto, segundo o árbitro é pontapé de baliza. Estamos um pouco mais de 5 minutos, 5 minutos e meio, nos 90. Muito perto, portanto, do final do desafio. Um a um no marcador. Vasco Faísca. Corte rolando. Afasta Anderson. Vasco Faísca. Rodolfo Lima. Zé Castro. Dixier. Agora Juninho. Amaral. Duque. De novo Juninho. Vem ficar mais por trás. Anderson pode juntar, subir mais um pouco. Zé Pedro. Duque. Eliseu. Piloto, retoma a posse da bola. Eliseu. E a pontapé de Canto, segundo a indicação do Bruno Paixão. Vai marcar o pontapé de canto Juninho Petrolina. 4 minutos para os 90. Rolando, sai disparo de Rolando contra Vasco Faísca. Rui, é o Rolando que está atrás, e está o Ricardo Fernandes e o Fred, os jogadores mais pequeninos a marcar. Também não há muita gente para equilibrar, não é? Mas o Joiano podia fazer parte do processo defensivo agora. Ir lá atrás, porque são nosso perigosíssimo. Agora falta sobre Jorge Tavares, dá livre a favor do Belenenses. Juninho Petrolina vai marcar o pontapé livre. 3 minutos para os 90, 1 no marcador. Há uma mão cheia dos jogadores do Belenenses, 5 à entrada da área da Académica. Mesmo à entrada, há portanto uma linha preta e uma linha branca. O cabeceamento é de Pelé para as mãos de Pedro Roma. Zé Pedro. Rodolfo Lima, fora do jogo. Rodolfo Lima na altura do passo de Zé Pedro. O Belenenses agora já não vai arriscar muito. O Juninho já fica mais sobre o meio campo. Tudo também Anderson. Fica Não só... está, decisão errada. Pois não, o lateral esquerdo estava a pôr em choque, era o Fred, não era? Portanto, o Belenenses vai tentar agora segurar este empate, que, como eu tinha dito há pouco, é fora de casa. Corte de Eliseu. Não se vai expor já muito. Duque. Emendou bem o juiz auxiliar. Ele primeiro deu a sinalética a favor da Académica, mas depois viu que de facto foi o jogador da Académica o último a tocar na bola. Eliseu para fazer o lançamento. Jorge Tavares. Era para Juninho Petrolina, o corte Vasco Faísca. Para fora, é pontapé de canto para o Belenenses. E até acaba por empurrar com a mão porque perde a noção. Perde a noção onde está, aí a bola está mal.
ser o remate para Tuque. Falha o alívio. Assiste Tuque, fora de jogo, assinalado a Juninho Petrolina. Com muitos protestos do banco do Belenenses. Até porque há já um conjunto de decisões erradas, o que não é o caso desta, está acertado. Mas é por isso que há enfim, uma mola ali no banco do Belenenses, porque já há aqui 2 ou 3 decisões erradas com prejuízo para o Belenenses nesta segunda metade do desafio, a juntar evidentemente ao golo em que há falta de Dário sobre Amaral. Portanto, isto é um bocadinho por contágio nesta fase, não é? Sim, agora só tem o reflexo daquilo que aconteceu e a reação. Vamos ter mais 4 minutos. Ricardo Fernandes. Lançamento a favor da Académica. Freddy. Dário. Joiano. Consegue receber Joiano. Virou, mas o árbitro considera que há falta de Joiano. Bruno Paixão considera que há falta de Joiano. Ali a tentar ganhar a posição. Parece-me que o Bruno tem razão. O Joiano quer ganhar a posição e impor. Mas eu continuo a sublinhar que o facto que importa fazer nestas circunstâncias. Houve um conjunto considerável de umas 4, 5 faltas iguais às do Dário na área, não é? Fora da área o árbitro marcou, na área não marcou. Zé Pedro. Tixier. Ricardo Fernandes. Faz o cruzamento para Dário. Estica a perna. Teve um bom sentido posicional quando percebeu que não tocou na bola e foi à procura dela para o ressalto. Não é? Ela parece muito bem no espaço. De facto foi muito bem. Ele tem uma excelente leitura de jogo. Agora falta ali algum fulgor. Rodolfo Lima. Juninho Petrolina. Tuque. Agora a equipe do Belenenses tentar fazer posse de bola, não? Juninho. Mas há falta de Ricardo Fernandes. É livre a favor do Belenenses. Estamos a cumprir o período de compensação, que recordo vai durar 4 minutos. O Rui penso que não estou enganado. Acho que não houve nenhum amarelo durante os 90 minutos. Que eu recordo, não. Penso que não. Que eu tenha anotação disso, não. Só se fugiu aqui aos apontamentos. Mas não. Para a marcação do pontapé livre o Belenenses. Uma das últimas jogadas que este desafio conhecerá. Estamos a menos de 2 minutos do final. O livre é marcado por Zé Pedro. Não resulta nada de muito importante para o Belenenses, nem de preocupante para a Académica. É pontapé, baliza para a equipa da casa. Vai ser marcado pelo guarda-redes Pedro Roma. Livre. Falta sobre Joiano, outra vez livre. Agora para a Académica. É bem assinalado. Ricardo Fernandes para a marcação do pontapé livre. Ricardo Pelé. E a reposição para a Académica de Coimbra. Pouco mais de meio minuto para o final. Freddy para fazer o lançamento. Corta Anderson. Faz faísca depois. Eliseu. Bola de jogo. Assinalada Joiano.
está. A decisão é correta e assim chegamos ao final do desafio. Empate entre Académica e Belenenses. Continuam sem conseguir 2 vitórias consecutivas, mas passaram 2 jogos sem perder. Já a seguir, a análise final de Vítor Manuel e também o primeiro mosaico de declarações. Não era bem isto que as equipas queriam, seguramente, mas é um mal menor para ambas. Oh, Rui, por aquilo que aconteceu ao longo dos 90 minutos, a primeira parte não foi uma grande primeira parte das duas equipes. Começaram bem, mas depois o jogo tornou-se mais morno, sem grande profundidade, as equipes com alguma dificuldade em chegar à área, quer de um lado, quer do outro, com pouca gente fundamentalmente e aproveitar poucas faixas laterais. Na segunda parte apareceu uma Académica mais intensa, mais pressionante, criou mais situações de golo, o Marco Aurélio fez 3 ou 4 intervenções de grande nível. Já dissemos que o gol da Académica procede de uma situação irregular, porque Dário empurra Amaral. O gol do Belenenses, que também parecia que teria alguma discussão, mas não, mas é um gol legal. Por aquilo que as duas equipes fizeram, por aquilo que a Académica fez mais na segunda parte, que foi mais pressionante, mais ousada, mais intensa no seu futebol ofensivo e criando mais oportunidades de gol, que poderíamos aceitar como lógica também a vitória da Académica, mas também não está mal o empate, porque o Belenenses também arriscou, jogou com algum déficit em termos ofensivos. Carvalhal não tinha muita gente para de facto para alterar muito a sua estrutura ofensiva. Teve o miúdo Jorge Brandão, que foi feliz na sua entrada, é um marco histórico para ele fazer a estreia na Primeira Liga com um gol e, portanto, resumindo e concluindo, poderemos aceitar este empate como lógico, mas também ficaria bem a vitória da Académica. Foi a melhor equipe durante os segundos 45 minutos, que pressionou mais, que jogou mais e que foi mais audaz e mais pressionado e criou mais situações de gol. Marco Aurélio Carvalho. E a Superliga fica a contar com mais uns jogadores, porque se estreia esta temporada. Fica a lista dos melhores marcadores também a contar com mais um jovem que marca, Jorge Tavares. Estreia-se, marca um júnior ainda, um presente. E que presente, Jorge? Penso que foi uma boa estreia. É sempre bom estreia numa equipa como o Belenenses, não é? Penso que é bom para mim e para todos os jovens que sonham em estrear na Superliga. Sentiu algum nervosismo quando entra nesta partida? Um bocado, como é normal, uma pessoa entra um bocado ansiosa, mas com o tempo perde o nervosismo e fica normal. Tento fazer o que sabe e é jogar a bola e mais nada. Como é que vê, ou como é que prevê o seu futuro agora? Vou continuar a trabalhar para ver se sou mais vezes chamado, senão continuo a trabalhar de igual maneira e espero por outras oportunidades. Muito obrigado, Jorge Tavares. Ainda um júnior, um jogador da formação do Belenenses, que se estreia então neste campeonato a marcar. Um golo que vale a divisão de pontos no Municipal de Coimbra, no estádio Cidade de Coimbra, porque do lado da Académica, Dário regressa também aos golos. Boa noite, Dário. Um golo que ainda assim foi insuficiente para a sua equipa levar a vitória. O que é que faltou nesta segunda parte, principalmente à sua equipa, para conseguir manter esta vantagem? Sim, faltou-nos essencialmente um bocadinho mais de felicidade. Tivemos uma bola ao poste. Eu acho que a infelicidade tem-nos perseguido um pouco nos jogos em casa. No jogo passado já acertamos 2 vezes ao poste, falhamos um penalti. E esta semana de novo aconteceu isso. Mas vamos continuar a trabalhar para que a sorte nos sorria nos próximos jogos. Como é que o Dário está a sentir neste regresso ao futebol português, neste regresso à Académica? Bem. Recuperei de uma lesão arrilhadora, mas agora estou no meu pico de forma. Acredita que a Académica vai ter forças para conseguir sair desta posição mais incómoda em que se encontra? A Académica não vai ter forças, a Académica tem forças para lutar pelos seus objetivos. Muito obrigado. As palavras de Dário, também a certeza do jogador de que a Académica vai recuperar. Quem ainda não consegue vencer fora é o Belenenses, que ainda assim leva a divisão de pontos, leva um empate de Coimbra. Empate justo, Carlos Xavier? Penso que sim. O jogo, antes de mais, acho que foi um excelente jogo de futebol. Mais onde o Belenenses participa e onde as pessoas que pagaram o bilhete, creio que deram o dinheiro para o emprego, e quem viu na televisão, creio que ficou satisfeita também. Uma primeira parte que eu penso que a nossa equipa poderia estar a ganhar e não a perder. Tivemos, se calhar, mais oportunidades de golo. A partir de 1-0, na segunda parte, começámos a arriscar um pouco mais na frente, ou muito na frente. Com esses espaços que nós abrimos à Académica, podia ter sentenciado o jogo. E se marca o segundo golo, as coisas tornavam-se muito mais difíceis para nós. Só que, mais uma vez, nós procuramos no mínimo o empate.
tirámos-nos para a frente, os meus jogadores foram bravos e tenho que lhes dar os parabéns porque conseguiram um empate que me parece inteiramente justo, tendo em conta uma análise aos 90 minutos e duas equipas que me parece que boas, que se conheciam mutuamente e que procuram jogar futebol e procuram jogar para ganhar. Fiquei feliz e obviamente fiquei feliz também pelo facto de termos trazido para aqui 7 jogadores da nossa cantera, coisa que me parece inédita na história do Belenenses, e um deles ainda júnior, que foi o caso do Jorge, ter feito o golo, obviamente que fico também imensamente feliz. Intuição, confiança ou falta de opções no banco que leva a fazer com que o Jorge entre? Tudo isso, né? É tudo. Tudo. Intuição, falta de opções também. O Jorge estava ali e veio para jogar. Aliás, ele jogou no sábado pelos Júniors. Estava ali para jogar, era a única opção que tínhamos de recurso, mas era uma opção válida. Ele tem treinado connosco, tem marcado muitos golos na equipa Júnior e está lá obviamente para jogar e a partir do momento que jogas é como os outros e nesse sentido fiquei muito satisfeito com o comportamento dele e obviamente de toda a equipa também. Muito obrigado, Carlos Carvalhal. E então a divisão de pontos justa na ótica do técnico da equipa do Belenenses. Pergunto a João Carlos Pereira se partilha da mesma opinião de Carlos Carvalhal, se será este empate o resultado mais justo ou aquele que estava mais à espera depois no decorrer dos 90 minutos? Eu acho que se aceita este resultado, de qualquer das formas. E apesar de, numa fase inicial do jogo, nós termos tido algumas dificuldades, depois de fazermos o nosso golo, houve situações em que podíamos ter ampliado o marcador e isso tornar-nos mais serenos e mais tranquilos e se calhar poderíamos ter capacidade para gerir melhor o jogo. Pronto, não foi possível, de qualquer das formas, penso que fizemos uma excelente partida. Aliás, acho que foi um bom espetáculo de futebol. Duas equipas com qualidade, duas equipas que tiveram uma atitude positiva para com o jogo. Houve uma tentativa clara de ambas as equipas ganharem. Houve uma fase do jogo bastante louca, digamos assim, porque uma oportunidade de um lado, uma oportunidade do outro, mas nem por isso tornando o jogo partido. O jogo foi sempre compacto. Penso que o mal menor aconteceu. Estamos um bocado tristes porque na realidade acho que tínhamos capacidade para ganhar o jogo, desejávamos fazê-lo, não foi possível, mas vamos à procura de mais pontos agora no próximo jogo. No lançamento deste jogo falávamos na necessidade da vitória, das 2 vitórias consecutivas, principalmente como uma alavanca para o ânimo da equipa, para o campeonato que está a fazer. Não teve a vitória, teve o empate. Acha que ainda assim esta recuperação anímica da equipa se está a fazer sentir no balneário? Sem dúvida. Falhámos claramente o objetivo de fazer 2 vitórias seguidas, contudo conseguimos fazer 2 jogos seguidos sem perder, algo que também ainda não tínhamos conseguido esta época, pelo menos para o campeonato. Portanto, acho que estes nossos 2 resultados, que no fundo acabam por ser positivos, porque somámos pontos, nos poderão dar mais tranquilidade e mais alento para irmos à procura de mais coisas. O Dário há pouco dizia que a Académica não terá que ter forças para recuperar desta posição, que a Académica tem forças para recuperar desta posição e que vai recuperar. É isso que sente dentro do balneário da sua equipe? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Trabalhamos todos os dias, sabemos o potencial da equipa, sabemos da qualidade do trabalho que estamos a desenvolver e estamos tranquilos em relação a isso. Agora, sabemos perfeitamente que nem sempre ganham os melhores, mas nós vamos continuar a trabalhar para que possamos ser premiados com pontos, que é aquilo que precisamos. Muito obrigado, João Carlos Pereira. Algo desiludido com o resultado do final. Este empate, ainda assim, concorda com as palavras de Carlos Carvalhal. A divisão de pontos será então justa neste jogo que pôs frente a frente à Académica e o Belenenses. Apito final e os melhores momentos do jogo têm o patrocínio da Vorten. Final, 1-1, as equipas continuam a ter dificuldades em fazer 2 vitórias seguidas, no caso a Académica e também o Belenenses. Vale a verdade que é um mal menor para ambas, porque vêm de vitórias e porque saem daqui sem derrotas ao cabo de 2 jornadas. Isto permite ao Belenenses ficar no 8º lugar, distancia-se 1 ponto de Rio Ave e também de União de Leiria. Permite à Académica ficar no 13º posto, repartir com o Penafiel no 13º posto da tabela classificativa com 11 pontos. Marcou primeiro a Académica, depois o Belenenses, estreou-se um jovem júnior no futebol português e estreou-se hoje com um golo. Jorge Tavares, jogador número 15 do Belenenses, marcou o golo do empate. Boa noite, boa semana.